Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje vamos falar sobre como é feito o vinho. Esta é a aula inicial do nosso curso gratuito Iniciação ao Mundo do Vinho. Então, você vai poder acompanhar várias aulas desse curso. Para isso, você só precisa acessar o nosso canal, esse canal aqui, o Assunto Vinho. Vá lá no menu de playlists. Aí procure a playlist Curso Gratuito Iniciação ao Mundo do Vinho. Importante é você acionar o sininho do canal, óbvio, se inscrever e acionar o sininho do canal, que aí você vai ser sempre avisado quando tiver uma nova aula disponível. Né? Então, bem-vindos à aula inicial, à aula inaugural do nosso curso gratuito Iniciação ao Mundo do Vinho. Bom, então hoje nós vamos falar sobre como é feito o vinho. A gente vai abordar todos os processos da produção do vinho, desde a colheita até o engarrafamento. Né? A gente vai ver as diferenças entre produzir um vinho branco, um vinho rosé, um vinho tinto, né? Todo o material que vai ser apresentado aqui, depois você acha lá na descrição do vídeo. Então, lá no canal, lá embaixo do vídeo, você entra lá na descrição e tem todo esse material que a gente vai mostrar aqui. Outra coisa, para quem nunca visitou uma vinícola, a gente recomenda muito que faça uma visita. Aí, tudo isso que a gente vai falar aqui, você vai ver lá na prática, as pessoas vão lhe mostrar como é que isso funciona. Ainda que, durante essa aula aqui, a gente vai mostrar um vídeo feito numa vinícola, na Cortes de Cima, uma vinícola alentejana, muito bacana, que produz um vinho excelente. Está aqui o vinho Cortes de Cima, que vai ajudar a ilustrar esse processo que a gente vai explicar para vocês. Ok? Bom, inicialmente queria lembrar uma coisa. Isso é super importante. A qualidade do vinho está na uva, não é a vinícola. Uma grande vinícola não consegue pegar uma uva que não seja boa e fazer um grande vinho. É possível fazer o contrário, sim. A vinícola pode receber uma grande uva e não fazer um grande vinho, estragar aquela uva, né? Mas assim, a qualidade é na uva. Então, o que diferencia um vinho do outro é a uva com a qual ele é produzido. Bom, vamos lá, vamos começar pelo início, então. A colheita, né? Bom, a colheita da uva ela pode ser manual ou automatizada, né? Você veja aqui na foto aqui o trator aqui fazendo essa colheita automatizada. Uh, Normalmente, os grandes vinhos são feitos com colheita manual, porque danifica menos a uva. Agora, isso não é uma regra. A exceção, por exemplo, em Bordeaux, tem várias grandes vinícolas que fazem vinhos muito emblemáticos, grandes vinhos, que utilizam colheita manual, que utilizam colheita automática, fazem a colheita com trator. Né? E é uma tecnologia que vem melhorando cada vez mais. Então, quando o terreno é plano e a vinícola foi construída planejada já para fazer colheita automatizada, isso é possível fazer sem prejudicar o vinho. Né? A colheita normalmente é feita em horários mais frescos do dia. Por quê? Porque se ela é feita no calor, a hora que colhe a uva, aquilo já sai, prejudica um pouquinho a uva, já sai um pouquinho de suco ali, já começa a fermentar, isso não vai ser bom para o vinho. Então é normal fazer assim, de manhã bem cedo ou até de madrugada, um horário bem mais fresco do dia. A grande decisão que tem aqui na hora da colheita é quando fazer a colheita. Qual é a data da colheita? Isso é fundamental. Por quê? Porque a colheita tem que ser feita na data perfeita para o grau de maturação da uva. Duas componentes principais aqui. Uma é a quantidade de açúcar que tem na uva. E a segunda é a quantidade de acidez. Quanto mais madura fica a uva, mais açúcar ela tem e menos acidez ela tem. Mas tem um ponto ótimo, não é só ir para o máximo e pronto, que aí vai ficar sem acidez o vinho. E além disso, tem uma outra dimensão para considerar, que é o que se fala maturação fenólica, ou seja, é a maturação da casca da uva. Quer dizer, a casca da uva é super importante, especialmente para os vinhos tintos, né? E a casca da uva, às vezes, não fica. A maturidade dela não ocorre simultaneamente com a maturidade do mosto, que a gente falou de açúcar e de acidez. Então, essa é uma decisão lá que o enólogo lá vai ter que tomar e que é fundamental para a qualidade do vinho. Né? Outra coisa que afeta também a data da colheita é a previsão do tempo. Né? Se chove na época da colheita, a uva vai ficar com muita água, o vinho vai ficar diluído e vai perder muita qualidade. Então, às vezes, se a previsão do tempo é ruim, embora o enólogo quisesse esperar um pouco mais, né, o viticultor lá quisesse esperar um pouco mais para fazer a colheita, se ele vê que vai chover, talvez ele adiante isso. Ele sai um pouquinho da data ótima de colheita para se livrar das chuvas. Bom, feita a colheita, então a uva vai toda lá para a vinícola. E o que acontece quando a uva chega na vinícola? A primeira coisa, ela vai para o que a gente chama uma máquina que faz o desengaspe. O que é o desengaspe? É tirar aqueles cabos lá, né? Todo aquele galinho que tem junto com a uva, separa, fica só com as uvas. Então, uma máquina, vocês estão vendo aqui na foto, essa máquina aqui da esquerda é uma desengaçadora. Então, a uva cai inteira ali, aquela máquina gira, tem uma espiral ali dentro e ela vai separar a uva do desengaspe.
Normalmente aí o desengaste normalmente é feito isso, e aí o desengaste é descartado, e só a uva que segue no processo. Não é que sempre seja assim, mas esse é o caso mais normal, né? Aí a uva é prensada e segue para a fermentação. A gente vai assistir agora um vídeo, como eu falei, feito lá na corte de cima, da uva chegando na vinícola. E esse processo de desengaste, então vocês vão aqui, vão ver a máquina funcionando e vão entender como é. Bom, viram bacana, né? Ver todo esse processo de desengaçar as uvas. Agora as uvas vão para a fermentação. E é aqui que difere a produção de vinho tinto, branco e rosé, né? O que acontece? Vinho branco. O vinho branco ele é fermentado sem as cascas. Então aquela uva é prensada, as cascas são descartadas e o mosto segue para a fermentação. Vinho rosé. Vinho rosé é feito de uva tinta. Por quê? Porque a cor do vinho, a cor da uva, está na casca. Então, para ter cor, tem que ter contato com a casca. Se for uma uva branca, nunca vai ter cor. Se for para fazer um vinho rosé, então o que se pega? Se pega vinho tinto, uva tinta, né? Pega a uva tinta, prensa e deixa ela por um curto período de tempo em contato, o mosto com a casca, para o mosto extrair um pouco de cor daquela casca. Se deixar muito tempo, vai virar um vinho tinto, né? Então, deixa ali por algum período, ele vai extrair cor. Aí aquilo de novo vai ser, né, prensado, separado. Isso vai só o mosto para fermentação, assim como com a uva branca, com o vinho branco, né, que vai só o mosto. No rosé também vai só o mosto. A diferença do tinto é a seguinte: no tinto, a casca vai junto para a fermentação. Então a casca vai junto para a fermentação e lá na fermentação vai extrair muita cor daquela casca, cor, taninos, inclusive partes aromáticas também, né? Então essa é a diferença entre o branco, o rosé e o tinto. Então o branco e o rosé fermentam sem a casca, embora o rosé fique brevemente em contato com a casca para adquirir cor, e o tinto é fermentado com a casca. Bom, e onde é feita essa fermentação? Usualmente naqueles grandes barris lá, aqueles grandes tonéis de aço inoxidável. E eles têm um controle de temperatura, que é super importante para a qualidade do vinho. Por quê? Como que é o processo de fermentação? A fermentação é feito o seguinte: é uma levedura que às vezes é adicionada, às vezes ela pode já é a levedura que já veio com a uva lá veio junto lá da plantação. Essa levedura vai pegar o açúcar e vai transformar o açúcar em álcool, gás carbônico e calor. Então esse negócio esquenta muito. E se deixar esquentar muito, o vinho vai perder qualidade, vai perder muitos dos aromas frutados. Então é importante ter esse controle de temperatura, né? No caso dos brancos, a temperatura é mantida mais baixa na fermentação. No caso dos tintos, é um pouco acima, mas também com temperatura controlada. Este é o processo mais usual, né? No caso dos tintos, tem mais um ponto importante. Quando está lá fermentando, né, o branco e o rosé está só o suco, só o mosto. No caso dos tintos, a casca está junto lá na fermentação. E a casca boia. Se a casca boia, ela não tem tanta interação entre o mosto e a casca. E essa interação é importante, porque tem que extrair aquilo que eu falei, cor, tanino, inclusive aromas da casca. Então, o que precisa? Precisa uma técnica de misturar esse suco com essa casca. A técnica mais comumente usada é que se chama remontagem. O que é remontagem? Nada mais é que, através de um cano, uma bomba, pega o suco que está lá na parte de baixo daqueles tonéis e joga ele lá em cima da casca. Então, fazer essa remontagem, aí esse suco está caindo em cima da casca, está tendo contato com a casca, isso é feito várias vezes, por bastante tempo, para ter toda essa extração. Vejam aqui, na corte de cima, como é que eles fazem essa remontagem. Então, vocês vão ver, eles vão tirar o suco lá de baixo, o mosto, né, tirar lá de baixo e vão jogar lá em cima do tanque por sobre as cascas. Assistam aí. Bom, gente, viu que bacana essa remontagem, né, feito no vinho tinto? Bom, terminada a fermentação, então o que acontece agora? Bom, vinho, no caso do branco e rosé, só tem um suco lá dentro, né, então vai direto para a filtragem. No caso do tinto, está junto com as cascas, que ele precisa ser prensado para separar a casca do suco, e agora sim as cascas serão descartadas, né,
e o suco segue para o mosto, né? Segue para, no caso, o vinho já, porque já está fermentado, então já é um vinho, vai para a filtragem, né? Dependendo do vinho, ele vai amadurecer naqueles tonéis de carvalho, né? Que todo mundo já viu, já conhece, né? Os vinhos que não forem passar em tonéis de carvalho, a princípio eles já estão prontos, então eles vão para algum tanque, lá vão ser armazenados lá até o momento de serem engarrafados, né? Assistam aqui no corte de cima esse processo de pegar o vinho, já é vinho, né? E levar ele para os barris de carvalho. Então tá, gente, bacana. O vinho já está pronto, passou lá em barril de carvalho, e já, depois do barril de carvalho ele vai para um tanque para ser engarrafado também, né? Então, tendo passado por barril de carvalho ou não, ele está lá armazenado esse vinho e agora a gente vai engarrafar. Numa vinícola pequena, só até esse processo pode ser manual, mas não é muito usual isso, só uma vinícola muito pequena mesmo, né? O normal é ter um processo mecanizado, automatizado de engarrafamento, porque ele vai não só engarrafar, ele vai colocar rótulo na garrafa, vai colocar rolha, vai colocar cápsula, né? Então tudo isso é feito através de um processo automatizado. Esse é o usual, né? Então, gente, esse foi o processo de fazer o vinho. Então, assim que o vinho é feito. Como eu disse, é super bacana vocês visitarem uma vinícola, porque lá vocês vão ver a máquina ao vivo, tudo funcionando lá. Se for na época da colheita, então sensacional, vocês vão ver a coisa acontecendo mesmo. Mas mesmo não seja na época da colheita, vocês vão ver as máquinas por onde aquilo passa, então é bacana ver também. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar também um link para a gente mostrou aqui alguns pedaços do vídeo de como é feito lá na corte de cima. Ali vocês vão ter o link para assistir esse vídeo inteiro, então vocês podem ver esse vídeo completo, desde o início até o final, como ele foi feito lá na corte de cima. Gente, não se esqueçam, né? Para acompanhar nossas aulas, você precisa estar inscrito no canal, precisa ativar o sininho, né? Para receber as informações de quando tem uma aula nova lá disponível para vocês, né? E, por favor, divulguem, se vocês gostaram, divulguem esses vídeos para os amigos de vocês. Mandem um link do nosso YouTube lá para os amigos de vocês. Nas próximas aulas, a gente vai ver como apreciar um vinho, né? Qual é a forma de avaliar um vinho? O que é o tanino? O que é a acidez? Eu vou cheirar o vinho? Eu vou beber o vinho? Vamos falar sobre tudo isso. E na sequência, quais são os tipos de uva que existem? Quais são os principais tipos de uva e como são os vinhos produzidos com elas, né? Então, gente, continue com a gente no nosso curso gratuito Iniciação ao Mundo do Vinho. Um grande abraço.